Graça e paz, bom dia a todos e a todas. Hoje eu vim aqui trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai falar grandemente ao seu coração. Todos nós enfrentamos medos, limitações, momentos de dor que parecem muito maiores do que nós. Mas o apóstolo Paulo, ele também conheceu essa dor, ele também conheceu esse tipo de aflição a qual todos nós passamos nos dias de hoje. E é justamente nas fraquezas que o poder de Deus, ele se manifesta. Se o medo tenta te parar, se a insegurança te visita, se as lutas elas parecem grandes demais para aquilo que você pode suportar, esta palavra ela vai te lembrar que Deus te fez mais forte do que tudo aquilo que te ameaça. Porque quando você chega ao seu limite, é aí que a graça de Deus, ela começa a agir. O apóstolo Paulo, a Bíblia nos diz que ele tinha um espinho na carne, algo que o incomodava, o limitava, mas que ao mesmo tempo o fazia se sentir humano. Ele orou, pediu a Deus para que lhe tirasse aquela dor, para que removesse aquele espinho, e Deus respondeu algo que mudou tudo para Paulo. Jesus, ele disse: a minha graça te basta. Às vezes o que você pede para Deus remover é justamente aquilo que ele está usando para te fortalecer. O que nós chamamos de fraqueza, meu irmão e minha irmã, muitas vezes é Deus chamando de plataforma de poder. Eu mesmo já passei por situações em que eu sentia que eu tinha um espinho na minha carne. Era um tormento muito grande, uma aflição, uma batalha espiritual que me desgastava, que me consumia diariamente. E eu orava todos os dias e pedia a Deus para que aquilo cessasse. Mas aquilo não cessava. E à medida que o tempo ia passando, eu fui percebendo as transformações que Deus estava fazendo na minha pessoa, mesmo diante de toda aquela aflição que eu sofria na minha carne, no meu corpo. E foi aí que eu pude um dia compreender o que significa que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O medo, ele é real, mas ele não é soberano. Ele não tem a última palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Porque o medo, ele é humano. Paulo também teve medo, ele teve fraqueza, ele sentiu angústia, mas ele aprendeu, não é o medo que nos governa, é a fé. O profeta Elias também, quando ele estava sofrendo a terrível perseguição de Jezabel, ele teve medo, ele teve vontade até de morrer, ele pediu ao Senhor a morte e ele foi se esconder em uma caverna. Então veja que os homens de Deus também passaram pelas mesmas aflições, pelos mesmos sentimentos de angústia, de fraqueza, de depressão que nós também enfrentamos no dia de hoje. Mas a história deles é para nos lembrar que nos momentos de maior conflito, que nos momentos de maior dor, de maior angústia, Deus não os desamparou. Deus esteve com eles, assim como Ele está comigo e com você no dia de hoje. Porque o medo, ele nos diz, você não vai conseguir, mas a fé é que nos responde. E a fé, ela nos diz, Deus está comigo. O poder do Senhor está se aperfeiçoando
na minha fraqueza e operando Deus, não há quem possa impedir. O medo, ele costuma nos dizer aqui, tenta incutir na nossa mente, incutir no nosso pensamento que vai dar errado. Mas é a fé que responde. A graça do Senhor, ela me sustenta, ela me basta. Medo todos nós sentimos, mas a fé é o que você escolhe viver, apesar do medo, apesar da luta, apesar das aflições. O poder de Deus, ele não se revela na força, ele se revela no limite da nossa exaustão. Paulo queria parecer forte, inabalável, mas Deus o levou ao ponto da fraqueza para mostrar: você não precisa provar nada, porque eu sou a tua força, eu te sustento com a destra da minha justiça. É isso que Deus está dizendo hoje para você. Eu não sei qual é o espinho na carne que você está enfrentando hoje, qual é a aflição, qual é o problema que está te causando tamanha angústia. E talvez você esteja cansado, cansada de parecer forte, cansada de ser o apoio, o ombro amigo para todos. Mas Deus te diz hoje, você pode descansar, porque a minha graça, ela te basta. Você não precisa controlar tudo, resolver tudo, esconder a sua dor. Deus está aí no meio da tua limitação e é Ele que vai usar tudo isso para que a glória dele possa se manifestar sobre a sua história. O medo, ele tenta nos paralisar, mas é a graça do Senhor que nos impulsiona, que nos mantém de pé. O salmista vai nos dizer: se deitei e dormi, acordei e levantei, é porque o Senhor cuidou de mim. Graça não é apenas perdão, ela também é a força, é o poder sobrenatural que Deus derrama sobre nós para que possamos continuar todos os dias, a cada momento. A graça te levanta quando o medo, ele te derruba. Ela te guia quando não há clareza no caminho, te cobre quando você está se sentindo vulnerável e ela te impulsiona quando você olha e acha que é impossível. Paulo, ele não venceu o espinho, ele venceu apesar do espinho, e você também vai vencer apesar dessa luta, apesar desta aflição, apesar deste problema, porque a sua fé, ela é real e Deus tem ouvido as tuas orações, Ele tem contemplado o teu cenário, a tua história. Ser forte não é sentir, não é parar. Ser forte é prosseguir, é continuar, apesar da dor, apesar da circunstância. Ser forte não é nunca chorar, é chorar e continuar crendo. Não é nunca ter medo, é ter medo e seguir adiante mesmo assim. Não é nunca falhar, é falhar e deixar Deus transformar a nossa queda em aprendizado. Você acha que Moisés, quando estava conduzindo o povo na saída do Egito, que se deparou com aquele mar e com o exército de Faraó vindo atrás, você acha que Moisés não teve medo? Com certeza ele teve muito medo, mas porque ele cria no Deus que o chamou para aquela missão, ele não deixou que o medo o dominasse. Ele pediu ao Senhor a direção e Deus deu ali a direção para Moisés. Moisés, que era um grande líder,
que estava à frente da condução daquele povo rumo à terra prometida. Ele foi direcionado, ele foi guiado por Deus. E é isso que todos nós temos que fazer quando nos deparamos diante de nós com um obstáculo e atrás de nós um exército tentando nos encurralar, tentando nos empurrar para o medo, nos fazendo acreditar que chegou o nosso fim, que não há mais saída. Mas Deus está buscando pessoas que creiam nele. Deus não busca pessoas perfeitas. Deus busca pessoas que reconhecem que são fracas e que sem a presença, sem a graça de Deus, nada podem realizar. Deus está chamando e levantando pessoas autênticas que reconhecem as suas fraquezas, mas que ainda assim seguem firmes, confiando que a sua vitória, ela não virá pelas suas próprias mãos, mas ela virá pelas mãos de Deus. Deus não disse, vou tirar o espinho. Ele disse, vou te dar graça para viver com ele. A graça, ela não é a ausência de luta, ela é a presença de força. E o que o apóstolo Paulo entendeu é o que você precisa entender no dia de hoje. O medo, ele é temporário, a graça, ela é eterna. A fraqueza, ela é humana, mas o poder é divino. Se você se sente fraco hoje, cansado, cansada, assustado, lembre-se, você está no lugar perfeito para ver o poder de Deus agir, para receber esta mensagem, para receber esta palavra e continuar marchando. Diga ao meu povo que marche. É isso que o Senhor está dizendo hoje. Marche, porque a fraqueza não é o fim, é o lugar onde o poder de Deus começa. É na nossa exaustão, é na nossa fraqueza que o poder de Deus trabalha e nos faz mais fortes. E agora eu quero orar por você. Vamos fazer uma oração ao Senhor, porque é a graça que vence o medo. Senhor meu Deus, hoje eu te entrego, Pai, todas as minhas fraquezas, os meus medos, as minhas limitações. Há momentos em que eu não sei como seguir, mas eu creio que a tua graça me basta. Quando o medo tenta me parar, me lembra, Senhor, que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando as forças me faltarem, me cobre, ó Pai, com o teu Espírito e me faz prosseguir. Eu não quero viver pelo que sinto, mas pelo que creio. Não quero confiar na minha própria força, mas na tua presença que me sustenta. Hoje eu declaro, o medo não me governa, a ansiedade não me domina e a minha alma, ela está firme no Senhor. Que você possa receber esta mensagem e esta oração e que você deixe que o poder de Deus se aperfeiçoe, porque a graça dele é suficiente, o amor dele é que te levanta e o poder dele é que te guia. E mesmo quando você é fraco, Deus te faz forte. Amém? Se você gostou desta mensagem, compartilhe ela com outras pessoas, se inscreva no canal, coloque assim o seu joinha e que amanhã nós possamos nos ver novamente, se assim for da vontade do Pai. Amém?